tema da nossa sessão de hoje é justamente recomeço. Seja numa questão de trabalho, de amizade, de relacionamentos, de luto, seja lá o que pode acontecer na nossa vida, e acontece, sempre vai acontecer. Se sua vida está muito tranquila, não quero te azarar, mas daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, porque esse é o movimento da vida, né? Tem sempre alguma coisa acontecendo. E aí, né? Como é que a gente faz diante desse recomeço? Como é que a gente faz para curar a dor da queda? Porque é preciso seguir em frente. E muitas vezes a gente segue com a dor mesmo. Não dá para esperar a dor passar, não. No entanto, tudo que for possível fazer, a gente faz. E nos momentos de maior dor, buscar nutrição de informação, nutrição de apoio, nutrição, é claro, dos nutrientes básicos mesmo, né? Se hidratar, se nutrir, mas aqui a gente vai dar o apoio, o suporte para esse tal do psíquico, para esse tal do emocional, que é tão importante. Então, vamos lá. A ideia da gente conversar hoje é te ajudar a entender por que é tão difícil recomeçar, como é que a gente faz para aliviar o peso emocional, e como dar o primeiro passo, né, de forma leve e possível. A ideia, no decorrer aqui dessa nossa conversa, é te apresentar um pouco de informação para o teu racional entender e assimilar, porque esse peso emocional é um dos grandes complicadores. Muitas vezes a nossa mente, ela entende que tá tudo bem, paciência, bola para frente, mas o emocional puxa, o emocional te prende ali, e aí você fica numa disputa interna, que por si só já desgasta bastante. Então, vamos lá para essa nossa nutrição. Primeira coisa é entender o impacto da queda. Quando a gente tomba, quando a gente cai, e às vezes a gente está esperando, isso vai acontecer mesmo, a gente está vendo o movimento da vida, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mas às vezes a gente é pego assim completamente desprevenido, né? E independente de como seja, vai mudar aí a intensidade, mas a nossa autoestima fica abalada, né? Eu confio em mim, eu sei que eu dou conta, eu sei que eu sou capaz. E aí acontece algo e nesse abalo eu já não sei de mais nada. Não sei se eu dou conta, não sei se eu sou capaz, não sei se eu recomeçaria, não sei se me amam, não sei se eu sou respeitado. A gente tem que levar isso aqui muito em consideração. O medo de errar novamente. Pode ser que o que tenha te acontecido tenha a ver realmente com uma responsabilidade sua, né? Talvez com um erro teu. Mas não é incomum que não tenha a ver com nossa responsabilidade, não tem a ver com um erro da nossa parte, mas a gente fica remoendo, né? Eu podia ter visto, eu podia ter previsto o que ia acontecer, então, independente, é um erro meu. E aí fica aquele julgamento, né? E aí, uma das coisas que te breca de seguir adiante é o medo de errar, novamente. E aí, diante disso tudo, a sensação de impotência. Para além disso tudo, a gente fica aí diante das situações externas, onde nem sempre a gente tem apoio do externo, das pessoas, o apoio ambiental, mas o interno mexe muito. E aqui entram as nossas vozes, né? E aí fica aquela vozinha, lembra o anjinho e o diabinho que aparece ali didaticamente nos desenhos? E aí fica aquela vozinha, né? Você não consegue. É melhor nem tentar de novo, né? Não vai dar certo, você vai fracassar outra vez. Essas vozes não tem nada a ver com o diabo, não. Ou tem, né? Se a gente acreditar que ambas as forças, né, do bem e do mal estão em cada um de nós, aí tudo bem. Mas é melhor não olhar por esse ângulo, não. Essas vozes, elas fazem parte de um rol de pensamento, de um rol de personalidades
que mora aqui dentro da gente, tá? Não tem vezes em que o seu coração bate bem tranquilo, assim, bem gostosinho? A tua respiração tá bem profunda, bem ritmada, e às vezes tudo acelera? Não são dois corações, né? Um tranquilo e um super ansioso. É o mesmo coração. Não são pulmões diferentes que vão gerar respirações diferentes. Aquela respiração profunda e aquela acelerada. A mesma coisa estes pensamentos. Não significa que tenha algo errado com você, mas se você não perceber que estas vozes, que estes pensamentos, eles têm uma diversidade infinita para o bem ou para o mal, para a tranquilidade ou para a louca aceleração. E se você não se der conta disso, o quanto antes, não é num momento de dor, num momento de dificuldade, que você vai conseguir identificar isso, que essas vozes não são você. E o que essas vozes estão dizendo para você, elas não refletem a sua capacidade, o que você acredita, o que você deixa de acreditar. Nos momentos mais difíceis da vida, a gente está muito vulnerável. O nosso racional, ele sofre uma limitação, assim, de análise. Seja porque ele fica mais restrito mesmo, né? O emocional avança e aí o racional retrocede. Ou não, ou pode ser que o racional ele esteja com um hiperfoco, mas na sua dor. E aí a sua dor, ela vai se afinar com as vozes que representam a dor, com as vozes que apontam para um culpado, para um suposto culpado. E aqui, nesse exemplo que eu estou dando, né, o culpado é você. Então, muito cuidado com as vozes internas. Geralmente, elas não querem dizer de verdade, elas não querem dizer nada, no sentido de que elas não são a verdade, a única verdade dentro de você. Então, precisa desconfiar, tá? Você precisa desconfiar da sua, pensando no mundo externo, né? Precisa desconfiar do seu psicólogo, do seu padre, do seu pastor, da sua mãe, do seu pai, do jornal. Precisa desconfiar. Porque aí você busca o analítico, mas será mesmo? Será que é só isso? Será que essa é a grande verdade? Quais serão as outras possibilidades? E se a gente precisa fazer isso para fora, a gente precisa fazer isso para dentro também, principalmente nos momentos de dor. E ainda por cima temos aqui a questão da vergonha. Opa, desculpa o barulho. Quem é que nunca sofreu com essa danada aqui, né? A vergonha nos faz querer... Ai, desculpa pela duplicidade do nós, né? Ela faz a gente querer nos esconder. Porque a vergonha é aquele medo, né, da superexposição, de fazer algo errado, de não ser aceito. Isso significa de não ser amado. Isso significa não receber a energia básica para a vida. E aí a gente paralisa. E aí a gente se esconde. Mas quando a gente está falando de recomeço, não dá para ficar escondido, não. A gente precisa aparecer. Não sei onde. Na tua casa, no teu trabalho, no relacionamento, na família, na rua, nos teus projetos, né? Cada um vai aí analisar qual é a situação em que está imerso. E a gente tem que avaliar também o corpo. O corpo é uma maravilha, né? O corpo, ele ajuda a dar sinais muito potentes. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade, ela dá muito valor para o físico. Ela dá bem menos valor para o psicológico e para o emocional. É porque é o físico, né, quem te leva para o trabalho. É o físico quem faz essa coisa do tempo é dinheiro. Se o físico estiver cambaleando, ele fica de cama. E aí ele não produz. Se você tiver meio biruta, ainda assim você produz. Você consegue levantar um muro, consegue carregar um saco de cimento, consegue fazer um bolo. Se você tiver triste, ainda assim você consegue pegar o ônibus e ir para sua empresa trabalhar, mas se você tiver febril, aí não dá. Se você tiver de cama, aí não dá. Então a gente tem um treino forte para o físico. O correto seria a gente ter o treino, né, para ver as dores e as febres do físico, do emocional e do psíquico, que no fim das contas está tudo junto, né? A questão é que quando chega no físico, assim, já passou pelo psíquico, já passou pelo emocional, mas aí chegou no físico, aí a gente enxerga. Então, trata de dar muita atenção para estes sinais físicos, tá? Então, tensão muscular, fadiga emocional, desmotivação. E quem é que nunca? Dá uma olhada aí, né?
Como é que tá a tensãozinha básica do seu pescoço, do seu ombro? A gente começa a considerar que estes sintomas básicos, eles são tão básicos que eles estão dentro do normal mesmo, né? Mas não deveria. A gente não deveria aceitar desse modo. Todo desconforto, toda dor é um alarme, é um alerta. É que tem uns alarmes que são muito silenciosos, eles são tão sutis e tão delicadinhos, porque eles não têm realmente aí um nível de urgência, mas eles estão te antecipando que se você continuar na caminhada, no ritmo no qual você está, no caminho no qual você está, isso aqui pode se intensificar. Então, essa dorzinha muscular, daqui a pouquinho, pode ser que ela esteja te exigindo um remedinho para dar conta dela. Pode ser que daqui a pouquinho ela se transforme numa grande inflamação e você tenha que começar tratamentos mais profundos porque essas dores estão um pouco mais profundas. Essa fadiga emocional, ela é complicadíssima, porque às vezes você tá sem saco nenhum com a pessoa com a qual você está vivendo, mas é porque você está sendo completamente desgastado lá no seu trabalho. Aquele trabalho que você ama de paixão, porque lá você é reconhecido, então, mas tá te desgastando tanto e tá te deixando num estado de estafa emocional que você não tem um tostão furado de emoção para gastar e compartilhar com os que você ama. E aí a gente começa a ficar mais irritado, começa a ficar mais ansioso, começa a soltar umas faíscas, né? Ou o contrário, a gente começa a ficar mais apagado, a gente começa a ficar sem tesão pela vida. E aí entra a desmotivação, né? Aí daqui a pouco a pessoa começa a dizer, nossa, estranho, nem trabalhar parece que eu não quero, aí você vai ver, tá cheio de abusividade lá no trabalho. Ou, nossa, estranho, nem quero ir para a faculdade, nem quero ir para minha pós. E aí você vai ver, tem toda uma hierarquia de abusividade que tem lá na escola. Então é importante estar muito atento aos sintomas. Eles são os nossos amiguíssimos aqui. E aí eu quero apresentar para vocês e lembrar para quem conhece e apresentar para quem não conhece que tem uma ferramenta que é incrível, que ela consegue aliviar um pouco de tudo isso e realmente é em minutos, que é o EFT, né? Que é a técnica de liberação emocional. Eu não vou aprofundar, estou aqui apresentando a possibilidade, mesmo para quem conhece, mesmo para quem já colocou em prática, né, que é a ativação de alguns pontos de energia. A base dela está lá na acupuntura, né, nos meridianos de energia. Quem trouxe essa técnica inicialmente para a gente é um psicólogo estadunidense, já faz bem uns 30 anos, e é uma técnica fantástica. Ela é muito rápida, ela é muito eficaz. Aqui, quando eu falo que ela alivia em questão de minutos, se você pega para trabalhar, pega essa técnica, né, para trabalhar essa questão da tensão, um pouco, sabe, quando a mente fica meio nublada, meio turva, meio embotada, e aí você ativa esses pontos de energia para trabalhar algo pequeno, mas assim, de pequeno em pequeno, né, de grão em grão a galinha enche o papo, o teu corpo enche o saco, né, de tantos sintomas. Coisas pequenas, ela dá resultados incríveis. Aquilo que você precisaria tomar um remedinho para dar uma liberada na tensão, você faz umas 2, 3 rodadas de EFT, você consegue resultados incríveis. E se você usa técnicas como essa, ela é espetacular. E ela não é a única técnica, né, no mundo. Existem outras também. Eu, no caso, eu trabalho com essa. Na clínica, eu trabalho com algumas outras também, mas tem coisas da clínica, da psicologia, que não tem como a gente ensinar as pessoas, porque teria que ser um curso realmente mais aprofundado, mais especializado, né? O EFT, ele é tão simples e ele é tão básico que a gente consegue, mesmo com pouca profundidade de conhecimento, tá? Se você conhece, trate de colocar em uso, em prática, o bacana é todo dia, 5 minutinhos que seja, tá? Vocês conseguem informações no Google, aqui no YouTube tem uma série de cursos, aqui no canal a gente vende o curso, se você quiser se aprofundar em um final de semana, você faz o curso e começa a colocar em prática, mas aqui no canal, gratuitamente, a gente vai oferecendo também essa formação e essa informação. E aqui, é claro que quanto mais conhecimento a gente tem,
nos facilita para avançar. E eu vou mostrar para vocês aqui 3 segredos para poder abrir espaço interno, porque diante da pressão, diante do adoecimento, falta espaço, e por isso que a gente sufoca. E aí, para a gente abrir esse espaço interno, é essencial, né? Para a gente poder recomeçar, seja lá o que for, trabalho, escola, relacionamento, sem carregar o peso do passado. O passado a gente não pode esquecer. Seja qual passado for, o seu passado, o passado da sua família, dos relacionamentos, o passado do nosso país, do mundo, a gente não pode esquecer, porque é tudo a lição, é tudo experiência. Acontece que algumas vivências, elas deixam machucados profundos. E quando a gente não quer falar do passado, é porque está muito inflamado, é porque está tão dolorido, é tão incômodo que a gente não quer nem olhar. Daí, geralmente, o passado, ele fica esperando a gente de tocaia ali no futuro. Não tem isso de pessoas que falam, nossa, parece que eu não saio nunca desse ciclo, estou sempre repetindo. É porque não aprendeu a lição, né? Algumas pessoas vão interpretar isso como karma. Mas é assim, você sai para ir na padaria, tem um buraco no meio do caminho. Você passa em cima do buraco, você cai. E se ninguém tapar esse buraco, amanhã você passa no mesmo caminho em cima do buraco, você cai. A gente pode entender que o seu karma é cair em cima do buraco. Enquanto você não aprender a desviar do buraco, ou fazer uma mobilização para tapar o buraco, ou sei lá o que você vai fazer com isso, alguma coisa você tem que fazer. Caso contrário, a única possibilidade de você não cair no buraco, se você não mudar a sua estratégia, é parar de ir na padaria, parar de ir atrás do teu pãozinho, daquilo que você quer. E isso é o que muitas vezes acontece. As pessoas desistem de ir em busca do trabalho que gostariam, do curso que gostariam, do relacionamento que gostariam, porque está cansado de sofrer. Temos que olhar para o passado, recuperar ali o acesso às informações das dores, dos traumas, dos machucados que ficaram, acolher isso, fazer um curativo bom, sabe? Resolver, porque aí só fica cicatriz. E a cicatriz não dói. E a cicatriz não pesa. E aí a gente segue adiante. A gente vai ver tudo isso aqui no nosso próximo momento. A gente vai olhar para estes 3 segredos e a gente vai fazer uma rodada completa de EFT. Antes, deixa eu só ver aqui se tem algum comentário que eu entrei aqui. Entrei falando, né? Vamos lá. Sônia, oi, chefia, salve. Daniel tá aqui na linha de frente, muito grata. Beijos de presente. Miranda. Muito, agora é boa tarde, né? Boa tarde, Miranda. Quintal da Gracinha, de óculos escuro, tá fazendo sol aí, hein? Tamires, peraí, deixa eu sair aqui dessa tela, né? Acho que essa moça da desmotivação da foto nem parece tão desmotivada. Às vezes eu não consigo pegar as melhores fotos, não. Eu me esforço, hein? Da próxima eu vou tentar colocar uma bem desmotivada mesmo. Vou tirar uma foto minha, assim. Tiago, muito bem-vindo, Tiago. Vamos sair mestres do EFT da live. A ideia do EFT é assim, olha, ela é uma técnica tão simples, mas ela é tão bárbara, ela é tão incrível, que se você coloca ela de fato em prática, no seu cotidiano, e fica tranquilo, você não tem que lembrar, eu tenho que fazer o EFT, não, assim, a coisa vai dar ruim, sempre acontece algo, sempre tem um buraco no meio do caminho, ou uma pedra no meio do caminho, né, ou a gente cai e bate a bunda, ou a gente tropeça, machuca o joelho, seja físico ou psicologicamente, emocionalmente, e dói. Se você aproveitar todas as oportunidades de dor da tua vida e aplicar o EFT, você vai se tornando mestre, sim. Quando eu conheci a técnica, eu achei tão fantástico, mas fantástico no sentido de que, assim, não tem como isso funcionar. E eu fiz uma lista, né? Fui fazendo uma lista bem grande de coisas que eu queria resolver da minha vida. E eu fui resolvendo. Então, eu achei aquilo muito fantástico. E as pessoas que me conheciam, é claro, eu ficava falando disso, né? Sem parar, né? Deixa eu experimentar com você uma técnica que eu tô aprendendo. E as pessoas achavam aquilo muito estranho. Então, tem um passo a passo que é importante você aprender, porque a mente, ela não está acostumada com coisas simples.
A mente desconfia muito, e a gente tem que desconfiar, só que aí ela dá um passo atrás. Então, você tem uma dor, você tem um desconforto, você trabalha com o EFT, esse desconforto some, a mente fica apegada naquilo, né? Cadê o meu desconforto? E não é difícil a gente entender isso. Alguém que esteja com muita raiva, alguém que esteja com sede de vingança, ela quer se vingar, ela quer muito, e ela tá atrelada com aquela raiva. Se de repente você tira aquela raiva, fica um vazio, né? E muitas vezes, veja se não é o caso aí na tua vida, te conheço, pelo menos um pouquinho, né? A gente está acostumado a ter como companhia na vida, são os nossos sintomas, são as nossas ansiedades, são os nossos medos, são as nossas inseguranças. Tanto é que é muito comum que as pessoas se apresentem desse modo. Eu sou bem insegura, viu? Eu sou uma pessoa bem ansiosa. Eu sou o tipo explosivo. Já virou sobrenome. Aí você arranca isso da pessoa. É claro que com o EFT você não está arrancando nada, tá? Porque o modo que a gente tem de reagir diante das nossas dificuldades são os nossos escudos protetores. Se a gente simplesmente arranca fora o nosso modo de resistir diante da violência, a gente fica muito vulnerável, né? A questão é que quando você pega uma raiva para trabalhar, vem vindo clareza, vem insights, vem ideias de como resolver aquilo. E aí, diante disso, diante dessa resolução psíquica, emocional e física também, a coisa passa, né? Tinha uma tempestade se formando, agora não tem mais. Não significa que nunca mais vai chover. Então, sim, Thiago, de certo modo, sim. Corre o risco da gente ficar mestre. Aqui nessa live, corre o risco da gente iniciar essa caminhada. É uma caminhada boa e promissora. Tereza, querida, se não pode esquecer do passado, como faz? Porque se é muito dolorido, às vezes a gente se apega na dor, né? É assim, a gente não esquece. De verdade, a mente da gente não esquece de nada. Ao longo do dia, a gente fica aqui apoiado no racional, né? Naquilo que a gente está vendo. Então, eu decido que hoje eu vou comer na casa do fulano, hoje eu vou dormir até mais tarde. Mas a maior parte das decisões, elas não são tomadas no nível racional. Elas são tomadas pelo irracional mesmo, pelo inconsciente, pelo automático. E o que está lá no inconsciente? Tudo que você já viveu até agora. Então, tem muitas coisas, é claro, a gente não vai lembrar. Inclusive, muitas dores a gente não vai lembrar, porque senão a gente não dá conta, né, da vida. A gente vai ficar se lamentando, a gente vai ficar com medo de sair na rua. Então, a maior parte das coisas que a gente vive ficam esquecidos lá atrás. Mas ficam esquecidos no sentido de quê? De que você não está olhando, de que você não está acessando. Sabe quando você vai arrumar o teu guarda-roupa, aí você olha uma roupa, você fala, caramba, nunca nem usei. Mas ela estava lá, foi você que comprou, foi você que guardou, foi você que escolheu o lugar. Você não lembrava que estava lá, mas ela não sumiu. A mesma coisa o nosso passado. Então, se a gente não olha para o que aconteceu, para os grandes acontecimentos, mesmo que eles tenham sido pequenininhos, os mais impactantes acontecimentos, mesmo que ninguém tenha visto o que aconteceu. E às vezes a gente mesmo não entendeu o que aconteceu, mas impactou. Ficou marcado, é o suficiente para você não ter coragem de falar em público, é o suficiente para você não querer se relacionar com alguém, é o suficiente para você não arriscar aquela vaga de trabalho. Você pode não estar lembrando conscientemente, mas elas estão lá. E elas estão lá determinando o teu futuro. Por isso, Tereza, que a gente não pode esquecer o passado. Tá? E aí tem muitas coisas que a gente não esquece por proteção mesmo, que a gente não lembra, né? Elas estão esquecidas, a gente não acessa porque dói, mas elas estão determinando o nosso presente e o nosso futuro. É por isso que a gente tem que futucar. Agora a gente não precisa ir lá, eu quero futucar o meu passado. A coisa vem. A coisa vem. Você querendo ou não, você tá conversando com alguém, de repente você ferve em raiva e depois você não consegue explicar por quê. É porque aquilo que você não quis olhar e não quis trabalhar veio para o teu presente e transbordou em algum grau, sem você perceber. Aí você pega essa raiva e trabalha com o EFT. E aí, dependendo do grau de conhecimento da técnica, porque aí você pode aprofundar em diferentes graus, né?
você vai aprofundando. Você acha que é porque você foi destratado no mercado, no banco. Aí você vai trabalhando e aí começam a vir aquelas memórias. E aí você percebe que a dor é muito parecida. A vontade que você teve que matar, eu vou matar essa pessoa do caixa. Claro que você não vai matar, mas não vem umas raivas dessa monstridão? Aí você percebe que ela é muito semelhante a uma situação que aconteceu lá atrás. E aí você vai trabalhando. E aí você vai resolvendo, assim, sutilmente, delicadamente, os seus machucados. Às vezes não é tão sutil, não. Mas se não for assim, é como, né? Tem outras possibilidades? Tem. Terapia tá aí para isso. Mas essa é uma possibilidade acessível para você. Miranda, será que eu sobrevivo aos 3 segredos? A gente chama de segredo, mas de verdade não é segredo, né? Todo mundo sabe. Mas veja, a gente empaca na vida não é por burrice, não é por ignorância. Muitas vezes a gente sabe o que fazer, mas a gente não acessa, falta estímulo, falta orientação, falta apoio. Por isso que a gente fica aqui no YouTube, né? Bebendo conhecimento, aproveitando fontes de inspiração, porque isso é nutrição. Tiago, só fala que sim, Fabi, que a gente vai virar mestre. Tiago, a gente vai virar mestre. A gente vai virar mestre e se você quiser, depois a gente faz doutorado disso aqui. O Thiago tá empolgado, eu me empolguei também. Tereza, não arranca nada então. Talvez eu estivesse com medo disso. Não arranca. É que assim, Tereza, às vezes, quando a gente vai aprofundando com o EFT, tem coisas incríveis que acontecem, viu? Parece que arranca. Mas você já ouviu falar da expressão assim, nossa, parece que tirou a dor com a mão, parece que arrancou ali com a mão. E a gente não fala isso como uma coisa ruim, a gente fala isso como uma coisa boa. Eu já fiz, né? Eu trabalho com essa técnica há mais de 15 anos. Então, o número de atendimentos que eu já fiz, inclusive em situações de grande emergência, me dá uma tranquilidade muito grande mesmo para falar disso. Porque às vezes a pessoa está ali numa ideação suicida, a pessoa está num ataque de nervos, numa euforia, e aí a gente faz uma sessão, às vezes são umas sessões longas, na verdade, tá? 1 hora, 2 horas, a gente vai aprofundando, e a coisa some. E a pessoa não consegue entender, porque ela nunca passou, ela não se lembra de ter passado por um alívio tão grande. Mas é porque a gente vai deixando, né, a coisa crescer, a coisa entornar. Meus queridos, eu agradeço a participação de vocês. Estamos aqui para ajudar, para orientar, né? Terapia não é algo acessível para todo mundo, seja pelo financeiro, seja pelo tempo. Então aqui a gente está contribuindo, né, com o nosso conhecimento. Eu falo nós, porque está ali Daniel me ajudando, né? Nos vídeos ele faz os roteiros. E para a gente é meio que uma missão mesmo, né? Desde a pandemia, metade da nossa agenda ela foi usada para o social, né? Seja atendimentos gratuitos ou atendimentos de valor de custo. E chegou um momento em que a gente tinha aí uma lista de espera tão grande que a gente conseguiu, enfim, tomar coragem de vir aqui para o YouTube, né? E compartilhar. Então, precisando de orientação, contem conosco. Gratidão pela presença de vocês. Um beijo para vocês. Sigamos.